Hoje, especialmente, temos o convidado Dário Filho. Ele é o fundador e diretor do Grupo Dália, empresa especializada em gestão financeira, administrativa para a área de saúde. Hoje o tema que nós vamos tratar aqui para vocês se chama a sustentabilidade do seu negócio. Tema esse voltado para a área de saúde. E aqui, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de iniciar assim o nosso podcast falando um pouquinho das empresas que patrocinam esse podcast, que é a Carlos Marinho, contabilidade especializada para a área de saúde. Nós temos a Maxi Corretoras de Seguro, especializada em previdência privada, seguro saúde, seguro patrimonial e responsabilidade civil profissional. Temos a Maxi Certificados Digitais, você que precisa assinar contratos digitais, fazer a sua assinatura digital de pessoa física e jurídica, a Maxi Digital, com toda a segurança para você que é da área de saúde, te oferece esse serviço por preços especiais e você pode fazer de forma bem cômoda, até online, os certificados. E também a Maxi Solution. A Maxi Solution é a nossa empresa de treinamento, de marketing e processos. É uma empresa nova, a gente tem dado muito treinamento para todos os funcionários dos nossos clientes. Temos um curso em andamento que é gratuito para você que é cliente da nossa empresa, que é o curso de excelência no atendimento. Busca aqui a senhora Michele, ela está montando as turmas, já estamos na 3ª ou 4ª turma já, sempre lotada de alunas, você vai gostar muito. Bom, vou apresentar vocês aqui ao Dário, queria que ele falasse um pouquinho primeiro dele, quem é o Dário, o que ele pode trazer para a gente, aí eu vou iniciar aqui esse bate-papo bacana com ele. Vou até virar aqui do Instagram, para que quem esteja nos acompanhando pelo Instagram também conheça o Dário e um pouquinho mais sobre esse profissional diferenciado do mercado de administração, gestão financeira para a área de saúde. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a equipe que tem aqui de back-office aqui, que sempre nos ajuda muito, a equipe de produção. Meu nome é Dário e eu comecei a minha vida começou na área de petróleo. Há alguns aninhos atrás aí. Tive uma escola muito boa na Petróleo Ipiranga. Hoje eu tive o prazer de aprender com pessoas ilustríssimas, que hoje, Dr. Ricardo Carvalho Maia, que hoje é membro do Conselho de Administração da BR, que agora virou a Vibra, né? Energia. Flávio Coelho Dantas, que hoje é diretor da Vibra também. Então, outras pessoas aí que, graças a Deus, fizeram parte da minha vida. Quando fiz 18 anos, eu tive que tomar uma atitude de começar a minha universidade. Muita gente não sabe, mas eu fiz direito aqui na Cândido Mendes, bem próximo. E depois a minha vida profissional, ela fez um caminho diferente da minha vida acadêmica. E na própria Petróleo Ipiranga, eu já comecei a minha vida na área financeira. Então lá nós cuidávamos de financiamentos, capital de giro a curto e longo prazo, controle de aluguéis, contas a receber, contas a pagar, tesouraria como um todo. E aí, assim, foi trilhando a minha vida. Em 2006, a Ipiranga ela foi vendida, houve ali uma divisão entre o Grupo Ultra, que é da Petrobras, o Grupo Ultra que ficou com a distribuição de combustíveis na parte sul-sudeste, a Petrobras ficou com a parte de combustível, distribuição norte-nordeste, e a Braskem comprou a parte química e petroquímica da Ipiranga. E aí eu tive um programa de demissão voluntária, e eu acabei ingressando nele e comecei minha carreira na Andrade Gutierrez. É uma construtora, uma holding, e ali eu cada vez mais fui tomando gosto por essa área financeira e assim nós seguimos. E em um dado momento eu senti a necessidade de expandir um pouco mais o meu conhecimento, a minha área de atuação. Foi quando eu entrei quebrando totalmente tudo que eu já estava acostumado na área de saúde, na área de beleza. Então eu ingressei em um grupo que nós tínhamos 5 unidades, isso em 2016. Em 2 anos nós abrimos mais 8 unidades, né? E aí a gente acabou trilhando esse caminho e sentindo cada vez mais a necessidade de se especializar. Porque a área médica, a área da saúde, ela tem carência disso. Deu um boom muito grande e uma necessidade muito grande de gestão. Porque nós vivíamos anos onde era só faturamento, era venda, faturamento, pagamento, uma coisa muito operacional. E o mercado, ele exigiu um pouco mais de profissionalismo. E aí nós abrimos o Grupo Dália, nós fundamos o Grupo Dália, uma empresa que eu venho representar aqui. Agradeço os nossos colaboradores e é uma empresa realmente dedicada à área da saúde.
Entendi. Dário, essa experiência toda que você teve em empresas fora da área de saúde, essa experiência te ajudou profissionalmente a ajudar essas empresas da área de saúde? Na parte Olha, financeira e administrativa? Marinho, uma coisa que eu não falei, depois do direito, eu fiz um MBA em Finanças Corporativas na FGV. A economia, muita gente acha que é uma ciência exata, mas não é. Ela é uma ciência humana. Por quê? Ela está dentro dos indivíduos, ela ocorre, ela se manifesta, ela é praticada, ela é exercida entre os indivíduos, entre a sociedade e tudo mais. Por isso ela é uma ciência humana. Então, tudo que eu aprendi, respondendo você, primeiro na área de petróleo, depois na construção civil, ela se aplica muito perfeitamente em qualquer segmento. É claro que existem os segmentos que têm suas especificidades, mas a área da finanças e a área técnica, o técnico de finanças, ele pode e deve ser aplicado em todas as áreas, sobretudo na área da saúde, que é tão carente. É verdade. Você sabe que você falou agora sobre a questão da economia, né? Eu, quando comecei a estudar, a fazer universidade, eu tinha a minha dúvida, né? Se economia, direito, contabilidade e administração. Então eu estava tendenciando muito para o direito no início. Depois, 2 anos depois, quase eu realmente direcionei para a contabilidade, porque eu achei que tinha muito mais a ver, mais dinâmico naquele momento, né? E as pessoas dizem a mesma coisa, né? Me dizem assim, poxa, quem estuda contabilidade tem que estudar muita matemática, né? Eu falei, pois é, tem sim, principalmente matemática financeira, mas as ciências contábeis é uma ciência social, não é uma ciência exata. Aí, tá vendo? Tem muita lógica, tem muito do direito, né? E até menos da matemática em si, das ciências exatas, né? Tem menos. Essa é uma grande verdade, né? E eu estudei também, fui até o 7º período do curso de Direito. Eu tive 4 escolamentos de retina e tudo, então tive que repensar a minha carreira profissional. Fora isso, eu fiz um MBA também na área de contabilidade e tributação na Universidade Federal Fluminense, fiz contabilidade internacional no Instituto Superior de Ensino Pedagógico e fiz mais de 80 cursos de extensão. Atualmente eu estou fazendo mais um, voltei de novo, né? Estou com esse sangue nos olhos, esse desejo de aprender mais, eu gosto muito disso. Estou fazendo também um MBA na área de holding patrimonial, que eu acredito que eu vou conseguir ajudar muito os nossos clientes também com esse conhecimento. A gente já trabalha nesse segmento, mas tem que se atualizar sempre, né? Não pode deixar isso dormir, ficar acomodado, né? Mas com base nessa explicação que você deu, eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Em geral, por que os médicos e os profissionais da área de saúde procuram o Grupo Dália? Marinho, antigamente, assim, ainda dizem isso por aí, que o médico, ele na universidade, na faculdade, ele aprende a medicina, né? Isso é. E não aprende gerir. Isso vem mudando, tá? Porque os médicos hoje, eles têm sede por gestão, fazem diversos cursos. Se você for olhar a quantidade de cursos novos que surgiram aí de gestão para médicos, enormes. Com certeza seus clientes vão a um congresso, a um curso, depois te ligam ou questionam coisas. Chove perguntas e mensagens, mas é normal. O tempo todo, é normal. Né? Então, eles estão com essa sede de querer aprender. Então, você me perguntou, por que eles procuram o Grupo Dália? Eles procuram porque eles querem entender o seu negócio de uma forma mais clara. Eles querem ter noção de quanto, por exemplo... É meio que absurdo assim falar isso, mas muitos médicos não sabem de fato quanto ganham. Pois é. Eles não têm noção. O dinheiro entra na conta, sai da conta, porque é essa operação que eles fazem. Contas a pagar, contas a receber. Mas sobrou é lucro, né? Sobrou é lucro. Isso é uma geração de caixa, mas eles entendem como lucro. E eles confundem conta de pessoa física com pessoa jurídica. Então, na verdade, eles nos procuram porque eles querem entender de uma forma profissional o seu negócio. O que o curso dá a eles chama atenção para... Nossa, olha, há um movimento de profissionalização da área, porém o médico, a clínica, entende o seguinte, eu não tenho quem fazer. Porque eu tenho o quê? Qual é a estrutura básica de uma clínica médica, né? Ou de um consultório? É uma recepcionista que muitas das vezes faz tudo, né? Quando você vai receber, recepciona o paciente. Um comercial, aquelas mais avançadas, tem uma área comercial ali que, enfim, emite o orçamento, acompanha, oferece o preço e tudo mais, mas não tem um financeiro específico, treinado, especializado para dar um direcionamento e a tal da sustentabilidade do negócio para a sua clínica. Então,
nós trabalhamos muito por indicação. Não é? Nós avaliamos se aquele cliente ele pode ser um cliente do Grupo Dália ou não, porque é importante ele querer, né? Claro, e seguir as orientações, que isso é muito importante. Então, em geral, é esse público que nos procura, o público que quer se profissionalizar e entender de uma forma clara o seu negócio. Você sabe que aqui na Carlos Marinho, contabilidade especializada para a área de saúde, nós temos a mesma filosofia, né? A gente dá uma analisada também para saber se o cliente tem o nosso perfil. E a gente, honestamente, demite alguns clientes que não têm o perfil. Primeiro, hoje em dia não, né? Nós temos uma legislação muito complexa, com muitas obrigações, né? Para todo mundo. Você é pessoa física, profissional liberal ou empresa, você tem muitas obrigações. Pra você ter uma ideia, uma empresa no lucro presumido entrega quase 60 declarações por ano. E às vezes o médico não quer saber disso, né? A gente informa para ele, mas isso não me interessa. Interessa sim, porque uma declaração dessa que não entrega, ele tem multa para pagar. Por exemplo, nós estamos chegando em breve, daqui a uns 2 meses e meio, no período de entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Esse profissional da saúde precisa saber de uma coisa: se ele estiver devendo tributos federais, não tiver parcelado, não tiver dado nenhuma garantia, ele não pode fazer retirada de lucro da empresa dele. Se ele estiver fazendo retirada de lucro, ele incorre no risco de uma multa de 50% do valor retirado. Muito pesado. Então, vale a pena essas empresas buscarem, cara, não tenho recurso. Isso prova a importância da empresa ter uma gestão financeira efetiva. Porque se ele não faz a gestão financeira, ele vai gastar mais do que devia. Porque o que você fatura no mês, os tributos começam a vencer no mês seguinte. Se for uma empresa tributada no lucro presumido, ele pode ter que pagar no trimestre o imposto de renda e a contribuição social. Ele não guarda dinheiro. Ele ganhou, ele tira tudo, bota no bolso e vai viajar, vai gastar. Lá no terceiro mês, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, em abril ele tem que pagar o imposto de renda e a contribuição social trimestral do lucro presumido. O que acontece? Ele não guardou o dinheiro. Aí não paga, mas está utilizando o lucro da empresa, com risco enorme de multa, né? E mesmo o seu contador te dizendo, não faz a retirada, parcela o tributo, paga direitinho, a maioria não paga e incorre nesse risco. Aqui na empresa, nós circularizamos o cliente, ele assina um documento assumindo esse risco, porque ele fez uma retirada de lucro devendo tributo federal. Não pode não, doutor. Parcela o tributo, aí você pode retirar o seu lucro. Entende? Você paga o tributo, você pode retirar o seu lucro. Carlos, mas o dinheiro está lá, eu peguei mesmo. Tudo bem, a decisão é sua, com a multa também. Vale a pena pagar multa? Não vale, gente. É só fazer a gestão direitinha, seguir as orientações aqui do Dário, seguir as orientações aqui da Carlos Marinho, que é uma contabilidade há mais de 35 anos, especializada na área de saúde. E a gente quer sempre ajudar você a evitar que você seja penalizado por situações que você pode evitar, né, Dário? E assim, não tem necessidade disso. Com uma boa gestão financeira, com disciplina, não tem a menor necessidade disso. Eu tenho clientes que antigamente eles faziam o quê? Como no lucro presumido o imposto pesado, PIS/COFINS você paga todo mês, né? Mas as outras, o CSLL e o imposto de renda você paga trimestral. Eles pagavam parcelado. É uma forma de se precaver, pode pagar antecipado, não é? Então você emite as alíquotas. Você pode até pagar até parcelado depois, por exemplo, janeiro, fevereiro e março vence em abril. Abril, maio e junho vence em julho. Julho, agosto, setembro vence em outubro. Outubro, novembro e dezembro vence em janeiro. O imposto de renda e a contribuição social. Mas você pode até parcelar o imposto de renda e a contribuição social em 3 vezes. Primeira cota não tem juros. A partir da segunda já tem juros e a terceira também. Então, por que você vai pagar juros mais alto do que pagaria em aplicação financeira e tudo mais? Se você se planejar, porque em média, Dário, essas empresas elas têm um encargo social aqui no município do Rio. Para quem tem sede no município do Rio, em média, mais comum é pagar o ISS de 5%, para quem não tem internação. Então você tem 5% de ISS e você paga em torno de 11,33% de tributos federais, 16,33%. Então basta você reservar na conta mensalmente 16,33%, 17% do seu recebimento, do seu faturamento. Então você vai pagar todo mês ali o PIS, COFINS e o ISS, PIS, COFINS e o ISS e deixa o imposto de renda e a contribuição social reservados para o trimestre. Você não vai ter problema nenhum, nem vai pagar multa, nem juros, nem vai incorrer em multa.
Então, isso é planejamento. Então, essa é a forma mais inteligente. o médico não pode retirar, quer dizer, ele pode tudo, mas ele não deve retirar 100% do dinheiro que ele faturou. Ele tem que reservar lá o encargo social dos seus funcionários, salário, o tributo, e ele tem que planejar a vida pessoal dele dentro do que ele ganha, na verdade, pela empresa. Se ele tiver um padrão de vida muito superior à renda dele, fatalmente ele vai estar usando cheque especial, empréstimo e tudo mais. E isso não é uma fórmula legal. Com certeza ele vai ter problema, e problemas sérios, mais dia menos dia. Sem dúvida, assim, o padrão de gastos também, Marinho, vem mudando muito ao longo dos anos. Se você pega aí na década de 70, 80, as pessoas faziam o quê? Os gastos pessoais, gastos mesmos, eram pequenos e elas investiam em imóveis. Sim. Então, você criava um patrimônio ali. Hoje, o que mudou? Hoje as pessoas, né, viraram mais consumistas. Então, viagem, restaurante, troca de carro todo ano. O ano inteiro. Mas assim, e deve fazer. Os médicos, claro, nossos médicos, sim. Eles trabalham muito. Só que nós precisamos fazer o quê? Com responsabilidade. O que o Grupo Dália faz é proteger a empresa dele, isolar a empresa dele de todas esses riscos, de né? todos esses riscos a curto, médio e longo prazo, e ele vai ter diferença da vida pessoal dele e a da empresa. Muitas das vezes você pode ter na sua pessoa física, por não saber gerir tão bem a sua pessoa física, algum desconforto de um cheque especial, mas a sua empresa está protegida. Se você seguir as regras que a gente orienta, você com certeza vai ter uma empresa saudável, uma empresa que vai fazer os investimentos necessários, porque nós trabalhamos hoje com muita tecnologia. Hoje não até o próprio cirurgião plástico que ele trabalha com o seu intelecto, com as suas mãos, também tem muita tecnologia ali nos procedimentos, né? Você tem o Renuvium, você tem o BodyTite, são equipamentos caríssimos que realmente agregam na cirurgia. Então, assim, você tem que comprar, você tem que investir. Então, nós temos que ter sempre um planejamento a médio prazo para acompanhar esta evolução do mercado, porque senão você fica para trás. E não adianta. Hoje, quem consegue se descolar dos seus concorrentes é aquele que é diferente. É que a gente fala, diferente não pode ser comparado. Você não pode ter mais um consultóriozinho pequeno e querer atender o público A que você não vai conseguir. Você tem que ter tecnologia. Quando alguém lançar alguma coisa, você tem que ter também, ou saber falar sobre aquilo para que você tenha acesso a esse público que você quer ter. Dário, uma coisa também que eu acho que deve preocupar, deve ser uma situação que os profissionais, em geral, de saúde, devem pensar é o seguinte: a gente não vai ficar jovem para sempre. Então, se você não fizer um planejamento financeiro, mantiver uma reserva também, vai chegar um momento que ele não vai ter a mesma energia para trabalhar tanto como trabalha hoje. Então, ele precisa ter uma reserva financeira para poder desfrutar um pouco mais da vida sem tanto sacrifício. Eu participei de um podcast aqui, um convidado que veio, já deve ter umas 2 semanas, ele estava falando que ele ficou curioso, que ele também trabalha na área de investimentos e tudo mais principalmente para a área médica, e ele descobriu um médico, acho que de 90 anos, atendendo ainda. E ele foi até lá para descobrir por que aquele médico com 90 anos ainda estava atendendo. Entendeu? E ele descobriu que esse médico não fez nenhuma reserva na sua vida e ele continuava trabalhando porque ele dependia daquele salário ali para poder pagar os seus próprios remédios, para custear o seu imóvel, condomínio, as coisas que ele tinha. Ele disse que ele gostaria de ter viajado mais, ter aproveitado mais agora, que ele está numa idade mais avançada, mas ele cometeu o erro de, na sua juventude, não ter feito nenhuma reserva, de não ter cuidado da sua vida financeira. Então, isso prova a importância de você cuidar das suas reservas e fazer um planejamento, né? Ô Marinho, e eu quero fazer uma observação. Você, que é médico, vamos aprender com este exemplo aí que o Marinho deu. O Grupo Dália, ele faz com que você conheça seus custos, né? Bem objetivamente falando. Ele faz com que você conheça suas despesas. Passando por despesas, tem os impostos ali que vamos considerar que você pode otimizar. A Carlos Marinho aqui, a Máximos, ela faz um trabalho muito importante de livro caixa, onde você pode desonerar sua pessoa jurídica de uma forma bem considerável. Então, esse já é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é quando você conhece os custos fixos, você consegue se planejar para que façam uma reserva não só de impostos, de encargos trabalhistas, mas também dos custos fixos. O Grupo Dália, ele sempre orienta. Quando você pode retirar? A retirada ela vem depois que você faz a reserva
dos seus impostos, dos seus custos fixos, do seu fundo de reserva, que é muito importante. Verdade. É muito importante. Nossos clientes passaram a pandemia sem problemas. Nossos clientes passaram aí um período um pouco existe a sazonalidade do nosso negócio, realmente, existe. Passaram essa sazonalidade sem problemas, porque tem caixa, porque tem responsabilidade, porque consegue seguir as orientações e separar um caixa para eventualidade. Só depois você consegue fazer as retiradas. E eu garanto, nós conseguimos fazer com que o seu negócio tenha sustentabilidade. De que forma? Blindando a sua empresa dessas questões aí que podem te pegar de surpresa. Então, a ideia é essa. Então, não deixe para... Não siga esse exemplo de depois chegar a 90 anos. 90 anos, acho que você tem que curtir a sua vida. Já não era mais para estar na cliente linha que já de frente, nem né? trabalha às sextas, quer viajar, que tá seguro, porque já fez um planejamento. Então, isso é importante. Pô, legal. Dário, Vamos lá. existe algum produto pronto, uma metodologia pronta para atender esse público da área de saúde? Bom, o diferencial do Grupo Dália é nós personalizamos. Não é? Eu não gosto de falar... imagina o direito, né, o advogado. Fala em latim, termos em latim, fala alguns termos que você não conhece, que você não tem essa familiaridade, isso até dificulta, às vezes por vergonha de perguntar o que significa, você fica sem entender uma frase, um termo, alguma coisa. Então, primeiro de tudo, atendimento personalizado. Existem muitas consultorias, eu nem gosto de falar que o Grupo Dália é uma consultoria, eu gosto de falar que é uma parceria, sabe, Carlos? Que entende, faz um diagnóstico, fica lá 2 meses, e são importantes essas consultorias. E depois te entrega um relatório para você seguir. O Grupo Dália não faz isso. Ele entende o seu negócio, por isso nós identificamos, antes de ter aquela clínica como cliente, nós melhoramos os processos. Primeiro passo, se você tem 5 passos para fazer um processo, provavelmente você consegue fazer em 2 ou 3. Porque você não tem essa expertise. O Grupo Dália tem. Então é personalizado. Não é pega do cliente A e aplica exatamente 100% a um cliente B. Isso não existe. Então essa é a primeira... Quer dizer que é uma coisa bem personalizada, né? Cada cliente ele tem um perfil, então o Grupo Dália vai até lá, analisa a situação dele e vai criar para ele aquela metodologia específica para ele avançar. Específica de acordo com a sua cultura. Isso, Nós temos clientes eles são mais comerciais. Não, Dália, eu quero vender. A minha venda é assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, eu quero vender sem parecer que eu tô vendendo. É uma outra cultura. Não, eu quero um ticket médio, eu quero qualidade, não volume. Outro, eu quero volume. Então, primeiro a sua cultura. Nós precisamos entender a sua cultura e nós vamos atuar de acordo com a sua cultura, com os seus colaboradores. O Grupo Dália não chega na sua clínica querendo mudar o seu sistema, querendo mudar o seu contador, querendo mudar seus colaboradores. Não é assim. A gente entende. E depois essas coisas vão aflorando. Olha, seu contador ele é ineficiente. Não é? Porque assim, aqui nós temos uma equipe, aqui na Carlos de Marinho, nós temos uma equipe enorme, é um andar inteiro, setorizado, com diretores focados do fiscal, DP, contabilidade, livro caixa, enfim, legalização. É segmentado. Então você tem vários canais, você tem um grupo de WhatsApp, você tem o Nibo, você tem... Então é uma gestão participativa. Em geral, contabilidade, a gente vê muito por aí, fica quietinho, só manda as guias e manda lá a folha de ponto. Como o STF deveria ser. Só se pronuncia se for provocado. Se não for provocado, fica quietinho lá. Então, assim, nós provocamos isso. Tá aí uma coisa que, desculpa, porque nós fazemos muito, a gente provoca muito o cliente. Então assim... Entendeu? Tem uns até que não entendem muito bem por que a gente faz isso. Tem cliente que reclama aqui que a nossa equipe fica cobrando documento, que fica orientando, mas esse é o nosso trabalho. Se eu não fizer isso, eu não consigo atender bem esse cliente. E lembrando, nossa empresa é focada na área de saúde. A gente sabe que lidar com um profissional da área de saúde não é fácil. Manda seu extrato mensal. Para quê? Pô, esqueci de mandar seu extrato bancário da sua pessoa jurídica. Ele é inserido nas declarações que são entregues mensalmente. Se você não envia o extrato, eu não tenho como fazer a conciliação, não tenho como gerar o seu informe de rendimento, não tenho como atender a exigência da Receita Federal e proteger esse cliente de multa. Entende? Então é difícil, né? Mas nós estamos o tempo inteiro conscientizando dessa importância. A equipe está lá cobrando e tudo mais. Cada departamento tem esse foco e tudo bem. E é difícil a gente conseguir atender todo mundo
de forma diferenciada mesmo. Por que isso? Porque às vezes o cliente não colabora. Se ele consegue me encaminhar o documento no prazo, se ele atende aquela orientação, se ele segue aquela orientação, caramba, ele vai estar assim, perfeito, ele não vai ser incomodado por fisco nenhum. Mas tem uns que, infelizmente... Não querem. Olha, se o seu contador, você que está nos assistindo agora, se o seu contador nunca te pediu um extrato, desconfie, desconfie. Então, assim, a nossa ideia é, além de atender de uma forma personalizada, didática, simples. Simples. Nós vamos te... O menos é mais, né? O menos é mais. O que você precisa saber? Qual é a sua dor? Primeiro de tudo é isso. Você quer entender seu negócio, não gostaria? Qual é o produto que te dá maior lucratividade? Nem sempre é aquele que tem um valor de venda maior. Sem dúvida. Qual é o seu percentual de lucro geral? Um cirurgião plástico ele tem um percentual lá que é a média de que se deve ter um cirurgião plástico. Já um dermatologista já é diferente. É diferente, Um oftalmo é diferente também, porque tem um pouco mais de produtos inseridos ali ou não. Então, o que nós fazemos é, de uma forma personalizada, simples, didática, que você entenda seu negócio. Para quando você tiver um congresso, você vai lá ver seus colegas, pô, eu não sei quanto eu ganho. Você fala, eu sei. Eu sei qual é o meu melhor mês, eu sei qual é o meu produto que tem melhor lucratividade, eu sei exatamente, eu conheço o meu custo fixo, eu sei qual é a rúbrica ali, qual é a despesa que maior representa no geral das minhas despesas. Então eu conheço minha carga tributária, eu conheço o quanto eu economizo de livro caixa, que eu desonero principalmente fazendo a contabilidade mista que a gente faz aqui, né? Implantando lá o Control Cash. Aí o pessoal economiza e dependendo do valor, mais de 100 mil reais por ano aí de tributo e que vinha pagando antes sem saber. Sem saber. Sem saber. De uma forma legal, de uma forma dentro da lei sempre. Organizada. Para vocês terem uma ideia, o nosso público aí, quando a Máximos, aí, a Marinho, ela faz um livro caixa, é como se fosse uma tributação de lucro real. Sim, é o lucro real da pessoa física. É o lucro real da pessoa física. Isso dá um trabalho. Ele tem uma equipe aqui, que é o Jair, que é o Pugliese, é uma galera boa aqui, focada nisto. Eles têm um sistema próprio para isso, que é o Control Cash, que é muito bom. Você consegue acompanhar ali, online, real time, as suas despesas dedutíveis e a emissão dos seus recibos. Então, tudo que nós queremos é fazer com que o nosso cliente ele tenha acesso em uma folha. Esse é o sucesso da nossa operação. Em uma folha ele entenda seu negócio. Quanto eu economizei de imposto esse mês? Qual foi a minha maior despesa? Qual é o meu lucro? Onde eu quero chegar? Quanto eu estou criando de fundo de reservas? Nós temos clientes que têm um fundo de reserva suficiente para ele ficar aí 1 ano e meio, se ele quiser fechar. E outra coisa que é importante, que a gente fala muito da sustentabilidade, clínicas, nós temos aí as clínicas, o médico ele tem que pegar dinheiro do bolso dele ou reduzir o lucro dele para colocar, para pagar as despesas fixas. Só que ele tem atividades, por exemplo, estética. Não é o próprio médico que executa a estética. Ele tem ali as esteticistas, as fisioterapeutas. Será que este negócio acessório dele não é suficiente para pagar os seus custos fixos? Deve ser. Deve ser. Por quê? Porque se o médico ele entrar de férias, a clínica não produz? Pois é. Né? É zero de faturamento? Então, tudo isso é analisado para que a clínica, para que o consultório tenha o máximo de faturamento possível, para que ele atinja o seu topo, o seu limite. E aí, uma vez que atinge o limite, a gente pensa em outra coisa, a gente amplia, a gente abre em outro estado, enfim. E digo mais, né? Estou sempre falando isso. Uma empresa de contabilidade, assim como da área médica, da área de financeira e administrativa como a sua, nós somos empresas especializadas num determinado segmento. E não são todas assim. Assim como tem médico generalista, tem contador generalista, tem advogado generalista, tem administrador generalista e o nosso caso não. Nossa empresa aqui faz especificamente médicos, dentistas e outros profissionais da área de saúde há mais de 35 anos. O Grupo Dália eu sei que faz a área de saúde, medicina, área de odontologia, tem outras especialidades lá com vocês na área de saúde? Nós atuamos hoje Rio, São Paulo e Minas Gerais. Muito bacana, muito bacana. Nós temos no nosso escopo, a maioria é cirurgia plástica e dermatologia, mas temos sim outras especialidades aí da área de médica. Saúde, né? Sempre da área médica. Não, mas sempre da área de saúde, porque são empresas especializadas. Então a gente conhece detalhes que a maioria das empresas não conhecem. Dessa forma a gente consegue ajudar o cliente. Por exemplo, existe uma tributação que a gente chama popularmente de alíquota hospitalar.
A maioria das empresas não conhece. Tem muito contador navegando nessa área, mas sem o conhecimento profundo. Então, o que acontece? A gente aqui consegue analisar a empresa para saber se é possível reduzir a carga tributária. Uma empresa que a gente consegue enquadrar na alíquota hospitalar, que na verdade é a redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ela sai aqui de uma tributação média de 18%, 19% no município do Rio de Janeiro, considerando o ISS, para uma tributação de 10,33%. É uma economia incrível. Se essa empresa for no município de Niterói, por exemplo, que o ISS lá é 2%, ele vai poder faturar até 750 mil por trimestre, pagando apenas 7,33%. Se ele faturar mais, ele vai aumentar um pouquinho a tributação. Mas imagine, é uma economia incrível. E aí aliada muitas vezes, dependendo do cenário, com o livro caixa de pessoa física também, que muitas vezes a gente consegue enquadrar perfeitamente. Essa carga tributária dentro da lei cai muito, mas só uma empresa especializada na área de saúde pode te ajudar nessa opção, nessa escolha. A outros não, até porque não é muito, não é normalmente assim, o métier, não é do conhecimento, né? Às vezes a empresa da área de saúde dentro de determinado escritório é apenas mais um. Aquele escritório de contabilidade não se preocupa muito em estudar para ajudar o médico, o dentista naquele negócio dele. Então ele vai pagar uma tributação maior mesmo. E às vezes enquadram essas empresas no Simples Nacional. Simples Nacional, a palavra, né, chamar a frase Simples Nacional dá a impressão que a gente tem uma tributação menor. Mas não é assim que funciona. O que vai determinar a sua tributação é o seu faturamento. Então nós vamos ver onde é que você se enquadra. No Simples Nacional, eu quero saber se você tem um fator R, quando você tem lá de 28% a mais investido em folha de pagamento e prolabore dos sócios, né? Assim como em cargos sociais da folha. Então nós temos que analisar, é o anexo 3, é o anexo 5, é o lucro presumido normal? É o lucro presumido hospitalar, que é esse que eu estou falando? Eu vou combinar isso tudo com o livro caixa também para os sócios? Cabe esse tipo de planejamento? Isso tudo é analisado numa empresa que conhece do seu segmento. Se a gente não conhece, não tem como ajudar. E você que conhece, trabalha conosco há tanto tempo, em vários clientes em comuns, você sabe como a gente consegue reduzir a carga tributária do médico. Então, se ele consegue reduzir a carga tributária, isso ajuda ele, inclusive, no planejamento financeiro. Porque ele deixa de pagar tributo indevidamente. E consegue fazer. Ele não pode botar dinheiro. Pode acontecer ele não botar o dinheiro no bolso, mas essa reserva fica na conta dele. Então ele tem que transformar esse recurso que ele economizou da parte tributária em investimento ou em reserva para o futuro. Marinho, não tem como comparar. Quem é especializado. Você, por exemplo, tem uma questão tributária em sede judiciária mesmo. Sim, judicial. sim. Você vai contratar um escritório X-tudão? Não dá, né? Não dá. Você vai contratar um tributarista. Você não vai contratar um cara que ele é especialista em tudo. Isso não existe. Então, diferente não pode ser comparado. Aqui não tem, na Máximos, outros clientes de outros segmentos que não da área da saúde. Isso. Então, tudo que acontece no Brasil, a título de legislação, tudo que mudar aqui, você tá ligado e você vai oferecer para o seu cliente. Eu vejo os informes que vocês fazem. É verdade. O tempo todo tem um informe de uma lei nova, de alguma coisa nova, voltado para a área da saúde. Um X-tudão que tem lá também, logicamente, seu cliente da área de saúde, né? Ele não tem como te dar esse suporte de jeito nenhum. Cara, você falou agora há pouco, né? Os médicos estão se informando, eles participam de congresso, tem sempre muita curiosidade. E chega aqui umas perguntas que eu fico imaginando, né? Como é que essa pessoa foi lá palestrar no congresso para levar esse tipo de informação? Equivocadas. E é difícil você explicar para o médico, né? Porque ele vem com uma ideia que ele escutou, ou o dentista, né? De uma ideia mirabolante que muitas vezes não tem dentro do escopo legal, pô. Porque alguém disse para ele que podia. E a nossa preocupação aqui é sempre levar para ele uma informação precisa, mas conservadora. Porque, cara, na hora que chega a multa, você não tem como correr. Vai ter que arranjar ali, né? É assim, tem sempre um mordomo para levar essa culpa. Então eu documento aqui, eu digo para o médico, você quer tomar essa decisão? Você quer pagar essa tributação sem tomar os cuidados que a gente está te orientando? Você vai assinar um documento assumindo essa responsabilidade. Sem dúvida. Eu já vi isso acontecer e vocês são bem firmes nisso. E assim, qual é o sucesso tanto da contabilidade quanto do financeiro? Quando não se fala nele. Se a Receita nunca te chamou, meu amigo, é porque a contabilidade está fazendo um trabalho muito bem feito.
Se você tem dinheiro para pagar a guia, veio lá, o valor que tem dinheiro no caixa para poder pagar, é porque o trabalho administrativo financeiro está sendo muito bem feito. A tendência é que depois isso normalize, você acha até que não é importante. Acontece às vezes. Acontece. Você tem cliente aí que te chama porque foi multado, foi autuado. E aí tá uma bagunça, aquilo ali é prioridade número 1. Depois que você coloca... Vocês emitem todos os meses aquelas guias lá de nada consta. Tá tudo bonitinho. As certidões a gente emite e coloca lá. Às vezes o cliente nem pede, você envia. É automático aqui, pedindo ou não, a gente emite a certidão. Então, é a mesma coisa no financeiro. O cliente chega e fala assim, meu Deus, eu não aguento, assim, estou pagando juros, eu não sei o que eu faço, há muito tempo eu não tenho um dividendo. Às vezes eles não sabem nem qual é a diferença de dividendo para Prolabore. Pois é. E aí depois que está tudo ok, ele recebendo lá os valores de dividendos devidos, sustentáveis, aquilo que ele pode realmente retirar e resguardar a sua empresa, vira uma normalidade. Mas o trabalho que dá organizar é o mesmo trabalho que dá manter. Então, só uma empresa realmente especializada vai direto na sua dor, porque quando você tem problema de coração, você não vai no clínico geral, né? Você não vai. Um cardiologista. Então, essa é a ideia das nossas empresas. Entendi. Dário, fala um pouquinho. Qual é o diferencial? Tu já falou isso pra caramba, mas eu vou frisar aqui para você deixar registrado. Oi? Qual é o diferencial do Grupo Dália? Maria, se eu pudesse responder em uma palavra, seria disponibilidade. O Grupo Dália, ele não se limita a simplesmente o financeiro e o administrativo. Claro que a ideia é essa, a dor principal do cliente nosso é esta, mas nós ajudamos através da nossa equipe, né, do suporte que nós temos a contratar pessoas. O Grupo Dália, porque o Grupo Dália, ele tem a Dália Facilitadora, ele tem o Instituto Dália, e nós estamos criando uma outra empresa chamada Dália Facility, que o que faz? O Instituto Dália, ele treina recepcionistas para a área da saúde. Isso é muito importante. Recepcionista hoje é o quê? Você quer contratar uma recepcionista para a área da saúde, vem pessoas de tudo quanto é segmento. Verdade. Mas a área da saúde é uma área diferente. É diferente, a confirmação de agenda de uma área da saúde é muito importante. A agenda está totalmente ligada ao faturamento da empresa. Se você não tiver uma agenda inteligente, se você não tiver uma profissional ali que entenda e valorize você, médico, quando você for confirmar e o paciente quiser desmarcar, se aquela recepcionista não te valorizar, não falar assim, olha, o horário do doutor tal é muito concorrido, nós reservamos esse tempo para você, nós estamos aqui com a nossa equipe prontas para te atender. Se ela não conseguir reverter isso, você vai ficar com um horário ocioso. E uma das coisas que o Grupo Dália faz é mostrar para você, médico, o valor da sua hora. Para você parar de atender tantas pessoas de laboratório assim. Né? Você vai ver assim, pô, eu tô meia hora aqui, pô, eu tinha que estar faturando tanto. Nós pensamos o tempo todo na sustentabilidade do seu negócio. Então, se você tem uma recepcionista que te dá isso, uma recepcionista especializada na área da saúde, você já tem um ganho muito bom. Então, o Grupo Dália, ele tem como diferencial, e assim, é o que a gente fala, o diferente não pode ser comparado, o nosso diferencial é a disponibilidade. Nós estamos aí para atender o nosso cliente. Se ele tem uma dor, que é a recepção, que é a equipe, nós providenciamos uma recepcionista especializada para atendê-lo. E nós atuamos também, participamos muitas vezes de reunião de marketing também. Nós fazemos tudo? Não, mas nós temos uma bagagem muito grande, a gente compartilha isso. Então, a gestão da empresa, é muito legal mesmo. A gente acaba disponibilizando para os nossos clientes. Então, esse é o diferencial. Liga qualquer hora, sábado, domingo, tem clientes que têm horários difíceis, são palestrantes internacionais. Com o pessoal da área de saúde é assim que funciona, né? É assim que funciona, nós entendemos isso. Claro. Que é a agenda. Claro, às vezes ele termina, o último cliente dele, paciente dele, é 11 da noite, nós estamos ali para atender com a mesma energia, como se fosse 8 horas da manhã. Então, o diferencial do Grupo Dália é este, além de ter um conhecimento geral nas áreas, da área da saúde, né, nos setores, nós temos a disponibilidade, que isso é muito importante. Legal, Dário. Olha, deixa eu te falar uma coisa bacana aqui também. Por exemplo, nós montamos aqui na empresa o nosso centro de treinamento, né? Nós estamos dando um curso em excelência no atendimento para as recepcionistas e toda a equipe administrativa dos clientes. Um curso que a gente tem dado porque nós percebemos o seguinte, né? Os médicos e dentistas e os outros demais clientes da área de saúde que nós temos, eles contratam as meninas no mercado, mas elas nunca passaram por nenhum treinamento. Então nós resolvemos criar o Centro de Treinamento Carlos Marinho e a gente já está dando esse curso, né? Nós tivemos já a 3ª turma lotada
As clientes estão procurando pra caramba porque a gente está divulgando isso, esse serviço. Então, por quê? Nós estamos percebendo o seguinte, como que a gente pode agregar valor e ajudar o nosso cliente? Um dos caminhos é ajudando o seu funcionário a estar mais bem preparado para te atender e atender seus pacientes no dia a dia da clínica. Essa pessoa que está lá é sua sala de entrada. O paciente chega, é a primeira pessoa que ele vai ver, a sua recepcionista. Como é que ela vai estar? Vestida. Como é que ela vai estar penteada? Por incrível que pareça, faz diferença. Como é que ela atende o telefone? Como estão as suas unhas? O humor dela. O humor dela. Como é que ela chama o paciente? Ela grita da recepção o nome da pessoa que está sentada aguardando? Ou ela educadamente vai até essa pessoa? Como que ela aborda o paciente? Faz muita diferença. E nós temos um conjunto. É um curso de 3 horas que a gente tem dado para essas equipes, com uma turma entre 20 e 25 pessoas que participam e tem tido um resultado excelente. Nós vamos avançar, Dário, agora para o curso de faturamento de clínicas e consultórios, módulo 1 e 2. Nós vamos falar sobre aquelas clínicas que tem glosa e que acontece bastante. Vamos ter uma parte para falar de glosa, conta pagar e receber e outras coisas. E estou aqui à disposição, já colocando à disposição o centro de treinamento também, para a gente fazer um trabalho em conjunto com a Dália Facilite. Quem sabe, né? A gente não consegue melhorar mais ainda um trabalho como esse para esse grupo que necessita tanto. Só que o profissional da área de saúde ele não sabe muitas vezes que precisa disso. Ele acha que pega uma pessoa do mercado, contratei uma recepcionista e chama a recepcionista de secretária. Secretária, para deixar registrado aqui, é uma profissão regulamentada. Para você contratar uma secretária, ela tem que ter ou formação técnica com registro no conselho ou formação superior em secretária executiva e ela tem um salário totalmente diferenciado. Então, quando eu chamo a minha funcionária da recepção de secretária, eu estou chamando até de uma forma popular, mas não é. Ela é minha recepcionista, é minha auxiliar administrativa, mas ela não é minha secretária. Então tem que ter esse cuidado, né? A gente sempre orienta o cliente, frisa bastante isso para que você consiga separar. Até o salário é muito diferente. E de repente já recebi aqui cliente vindo de outros escritórios de lá, secretária, e a menina tinha o 2º grau normal. Entende? Se essa funcionária entrasse com processo na justiça, ia ser um problema. E o próprio conselho, né? Porque você vai lá no CBO e coloca lá que ela é secretária. O conselho de secretárias podiam processar aquela empresa e aquela pessoa por exercício ilegal da profissão. Olha só, que coisa, hein? Temos que ter atenção com isso, gente. Isso não é raro, né? Não é. O Marinho, falando de colaborador também, né, já que a gente entrou por esse campo, uma das disponibilidades, uma das diferenças do Grupo Dália também é manter o clima dentro da clínica propício para negócios. Todos os colaboradores têm que saber o que a empresa espera deles. Nós fazemos isso também. Às vezes está desgastado ali a relação do doutor com o colaborador. Nós entendemos isto. Nós procuramos chegar, se aproximar, criar um ambiente bom para fazer esses negócios. Então, isso é muito importante. Se você, o nosso ouvinte aí, que está entendendo o que nós estamos querendo dizer, você tem uma contabilidade especializada, você tem uma gestão financeira administrativa especializada, você tem colaboradores treinados, capacitados, entendendo do seu negócio, não é um x-tudão. A probabilidade de você ter aí um bom desempenho no seu negócio e tornar o seu negócio, né, sustentável realmente é muito grande. É verdade, é verdade. Dário, como é que você vê essa relação entre o grupo Carlos Marinho Contabilidade para a área de saúde e o grupo Dália? Como é que a gente, assim, qual é a nossa interseção? Como é que você acha que a gente consegue colaborar com o seu trabalho, atendendo melhor os clientes que você atende? Como é que você consegue atender bem esses clientes que a gente atende assim em comum, né? A parte financeira, a parte contábil e fiscal. Como é que você percebe isso? O que você tem visto ao longo desses anos que a gente tem trabalhado em parceria em vários clientes? Olha, primeiro de tudo é fazer com que os documentos cheguem até a máximos. Isso é importante, cumprir as obrigações legais que vocês pedem. Além de fazer com que os documentos chegar de uma forma correta, organizada, você ganha tempo com isso.
Não é? Então, assim, esse trabalho, essa união aí da contabilidade com o financeiro é super importante. Um não consegue seguir sem o outro. Então, ali nós identificamos o saldo que nós temos de livro caixa, porque muita gente não sabe, depois você pode falar sobre isso. Nós estamos chegando agora nós já estamos em dezembro. Estamos em dezembro, exatamente. Então, o livro caixa, ele pode ser compensado dentro do ano fiscal. Exatamente. Então, essa parceria com a contabilidade é o que nós fazemos aqui. A gente liga para o Jair, qual é o nosso saldo aí? Geralmente, nós temos uma média de saldo ali de emissão de recibos de 40 mil, vamos dizer. De repente, a gente não conseguiu emitir essa quantidade inteira de recibo ao longo do ano. De repente, em dezembro, nós teremos que emitir 80. Completar. Mas é o último momento. Então, essa interação, esse bate-bola é muito importante. Então, como eu disse, aqui nós temos setores, não é? Então, dependendo do que for, eu vou falar com a Tânia, eu vou falar com o Jair, eu vou falar com o Marcelo, eu vou falar com vários... Hoje nós temos quase 60 profissionais aqui no escritório. Então, assim, essa interação, ela é importante, isso te protege. É verdade. Te protege e, assim, até muita gente também acha o seguinte, que o livro caixa tem que zerar. Eu vejo isso muito, tá? Mas a gente não deixa, né? Vocês não deixam. Então, assim, é aquele aviso que, olha, tá zerando aí. Tem um mês que já zerou, tem outro mês que zerou. Tem que ter a margem de lucro sempre. Você economiza muito tributo, né? E a gente chega a economizar mais de 15% por mês utilizando o livro caixa em relação à tributação. Muita coisa. Tem que ter margem de lucro. Porque não é estranho, né? Você ter um livro caixa que você ganhou 100 e gastou 100. Mas vive como? Não tem como. Aí o cliente quer comprar uma sala, quer expandir. A contabilidade chega e fala assim, olha, não tem lastro. Não tem você lastro. Você não consegue... É como se fosse... Você não tem renda, porque você zerou o livro caixa, você teve despesa dedutível igual... receita. Receber, então deu zero. Você não emitiu um DARF 190, então você não teve lucro ali naquele mês. Não sobrou nada para investir, para comprar bens, você quer comprar uma sala de 400 mil reais, não tem como. E essa interação com a contabilidade, gente, tem um planejamento. Olha, queremos comprar a nossa sede, queremos comprar a nossa sala. Marinho, quando nós podemos fazer, qual o lastro que tem, a gente compra uma pessoa física, compra uma pessoa jurídica, o que vai fazer. Então, isso é muito importante. Um não pode tocar sem o outro. Então, essa interação com a contabilidade, ela é de suma e vital importância. A gente entende também assim. Eu queria que você falasse também por que é tão importante a clínica e o médico terem uma gestão financeira. Para você se descolar dos seus concorrentes. Para que você saiba qual é o próximo passo que você pode dar. Porque se você não conhece seus números, fica muito no escuro. Você tem que separar, primeiro de tudo, você tem que separar a tua conta pessoa jurídica com a conta pessoa física. São pessoas diferentes. Exatamente. Eles tem que ser tratado exatamente diferentes. Assim. Então são contas diferentes. Você que está nos ouvindo aí agora, sua conta deve ser junto, né? Se você é cliente do Carlos Marinho, com certeza você tem uma conta pessoa física ou uma conta pessoa jurídica. Mas se você não tem, liga para cá, faça contato, que a Marinho vai te ajudar, o Grupo Dália eventualmente pode te ajudar a fazer essa separação. Então, o financeiro, ele é vital. Você pode ter aí uma clínica, você pode ter uma empresa de locação de veículos, você pode ter aí uma empresa de copos. No final de tudo, o que você quer é lucro. Isso. No final de tudo, o que você quer é faturar. O que você quer é manter a sua atividade econômica saudável e bem. Então, a importância do financeiro é exatamente esta. O financeiro, muitas das vezes, eles têm clínicas aí que pagam todos os dias. É uma loucura. Aí chega um boleto, aí vai lá e paga. O médico tem que sair do que ele está fazendo. Vence hoje, venceu ontem, paga juros. Então, o financeiro organizado, nossa clínica, ela paga. Nossos clientes, eles pagam 2 vezes ao mês. Claro que precisa de um estudo antes para que você tenha dinheiro em caixa para realizar aqueles pagamentos. Tem outros que pagam 1 vez por semana. Então, é algo organizado. Porque nós compramos com prazo. Não é um negócio assim louco. Compramos com prazo, então. Em dezembro, eu já sei o que eu vou pagar em janeiro. Eu já sei, eu tenho dinheiro porque a minha empresa é sustentável. Por que é sustentável? Por que tem dinheiro? Porque eu, enquanto sócio, eu ouço a minha gestão financeira e retiro aquilo que precisa ser retirado. Fez o planejamento. Fez o planejamento. Como é essa retirada? Nós fechamos o mês de novembro agora, nossos clientes nós fizemos a demonstração de resultado do exercício e aí ele entende que ele pode retirar aquilo. O médico, ele é funcionário da sua empresa. Exatamente. Se ele produz muito e recebe muito, ele vai retirar muito.
Se ele produz pouco, ele vai retirar pouco. Se ele não produz nada, ele vai ter que colocar dinheiro ali, vai ter que fazer um aporte na empresa dele, o que é normal. Então a importância do financeiro é exatamente essa. É conhecer o seu negócio, é dar sustentabilidade ao seu negócio e o financeiro ele tem que ser... Ele não pode ser percebido, ele não pode ser uma dor. Se você fala do financeiro diariamente na sua empresa, tem algo errado. Com certeza, o financeiro, ele é um cara, é um setor que paga contas, te mostra o resultado e te gera dividendos. É isso que tem que ser. Então, assim, você precisa conhecer a sua hora. Quanto é a sua hora clínica? Quanto custa uma cadeira parada? Qual é o equipamento que está me dando prejuízo? Eu investi em uma tecnologia agora, ela está parada ali, mas está parada por quê? Porque seus colaboradores não oferecem? Depreciando. Está depreciando, ativo imobilizado, ele tem a depreciação. Você comprou por um valor, você não vai vender pelo mesmo valor. Você tira da loja, já perdeu o valor. Então, tudo isso é muito importante. Como é a minha relação com os meus prestadores de serviço? Como que eu pago a minha esteticista, a minha fisioterapeuta, o meu dentista associado que atende ali? Né? A Carlos Marinho tem uma parceria que é a SCP. Sim. Não é isso? A Sociedade de Conta de Participação. O que é isso? Mas se você não tem uma gestão especializada, você nunca vai saber o que é. Não sabe o que Você não vai ter alvará deste profissional que está na sua clínica. Você é responsável por ele. Verdade. E aí você não tem o alvará dele, e aí você paga como? Você faz um Pix da sua conta pessoa jurídica para a conta pessoa física dele? Sem ter nenhum registro, sem nada, né? Sabe o que acontece? Ele também não vai declarar. A obrigação é dele de receber. Só que se ele for pego na malha fina, o que acontece, Marinho? Você automaticamente está envolvido. Exatamente. Então, a importância do financeiro é essa. É um compliance, é uma gestão que vai cuidar dos bastidores do seu negócio para que você, médico, se preocupe em operar, em realizar os seus procedimentos. Essa é a importância do financeiro. Você sabe que, eu estou sempre explicando isso para os clientes, né? Todos os valores que você passa pela conta corrente, por exemplo, você recebeu um Pix. Eu posso ficar sem declarar? Não pode. Quando você passou com dinheiro pela sua conta corrente, pela conta da pessoa física, você que é profissional liberal ou da sua pessoa jurídica, o banco comunica a Receita Federal através de uma declaração chamada e-financeira. E o cartão de crédito, quando você recebe através da maquininha, ele encaminha uma declaração chamada Decred, com a lista de todo mundo que te pagou. E o banco, idem, todos os CPFs e CNPJs que depositaram na sua conta. E aí na sua declaração de imposto de renda aquilo não aparece. A multa é altíssima para isso. Então, não vale a pena correr esse tipo de risco. É legal você ter um planejamento fiscal, um planejamento financeiro, planejamento contábil de uma empresa que entenda do seu negócio para te orientar qual é a melhor forma de você fazer esse tipo de operação sem correr risco e sem sonegar. Temos que lembrar o seguinte, sonegar é crime. E não é só crime fiscal, não, é penal também. Você pode incorrer em risco de ter que estar respondendo na cidade da polícia e outras coisas mais. Vai tirar a tua paz durante muito tempo. E às vezes por uma pequena besteira que você fez, porque você não buscou a orientação correta. E é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Deixar você bem informado. E não tem necessidade. Sonegação não tem necessidade nenhuma, desde que você tenha um planejamento financeiro bem feito. Está aí a importância, está aí a pergunta. A importância do planejamento financeiro é evitar que você seja talvez até preso. E pode acontecer. Então, essa está a importância. Não deixe para fazer isso quando o negócio já não tem mais solução. Sabe? É chato isso. É chato. Então ainda dá tempo. É doloroso, na verdade. Essa. Porque eu já recebi cliente aqui de chorar igual uma criança na minha sala, dizendo que fazia tudo certo. Mas não fazia. Ele recebia na conta da pessoa jurídica dele e não emitia nota fiscal. Então ele não fazia certo. Porque o paciente não me pediu. Olha, a legislação é bem clara. Se você prestou serviço como pessoa física ou jurídica, você está obrigado a emitir a nota fiscal e emitir o recibo. Se você não fez isso, cometeu a infração. E aí é como passar num sinal vermelho, sabe, a mais de 80 por hora. Entendeu? O radarzinho lá pescou. Aí lá o banco encaminhou para a Receita Federal essa comunicação. O cartão de crédito que você recebeu e não emitiu o recibo, nem emitiu a nota, comunicou à Receita Federal. Olha, o Carlos Marinho teve lá no seu consultório, pagou lá R$1.000, R$1.500, R$2.000 e você não emitiu para ele o recibo e eu que sou o cartão de crédito aqui estou comunicando à Receita Federal. Exatamente assim. Por que você vai correr esse risco? Entende?
O convênio médico, né? O médico, ele é credenciado no Bradesco, na seguradora, na Porto Seguro, na Sul América. Essa companhia seguradora não me pede a nota, eu recebo e não tiro. Está enganado. A seguradora, quando te paga, ela comunica direto à Receita Federal que te pagou. Você emitindo a nota ou não, ela já comunicou. Por que ela comunica direto? Porque você está obrigado a emitir a nota fiscal, não é facultativo. E tem multa por não emitir a nota, e tem multa de tributo por nota não emitida, e tem outras consequências. Isso é muito sério. Procura uma assessoria especializada, vai te ajudar a pagar menos tributo para que você possa oficializar toda a sua receita e não fique levando risco para dentro da sua casa. Está dormindo muito bem hoje, no dia seguinte está chegando uma notificação da Receita Federal, que é uma coisa muito séria. Olha, em especial, este momento do ano. Porque nota fiscal não pode ser emitida de forma retroativa. Eu não consigo hoje emitir uma nota de ontem. Então, fechou o ano fiscal, muitos de seus clientes vão declarar lá no imposto de renda, porque eles vão querer. Vão declarar. E aí vão pedir. declarar e vão dizer, eu paguei. Agora, se você não disser que recebeu, primeiro que você já vai passar uma vergonha que seu cliente vai cair na malha fina e ele vai dizer, você não declarou não? Chato fica feio, isso, né? fica chato. Feio, Então, ainda está em tempo, você que não emitiu a nota ainda deste ano, em algum dos meses aí, busque aí com seu colaborador e emita. É verdade. Isso é um problema muito sério, né? Mas vamos avançando, né, gente? O assunto tá bom pra caramba, hein? O papo tá bom, né? Ô Marinho, a gente não vai conseguir esgotar esse assunto hoje. Mas nós vamos avançar mais. Se você não tiver com pressa, vamos seguir, né? Tá tudo bem. Eu queria te perguntar o seguinte, tem um tema aqui que eu acho que é bem interessante. Tem uma pergunta, né? Quais são os impactos para o médico, para a clínica, ou para o dentista, ou para o profissional de saúde, que não faz gestão financeira? Bom, o impacto é ele deixar dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Primeiro, ele correr esse risco aí de ser autuado. Isso é muito importante. Você acaba com o seu lucro de anos. Você falou aqui que teve cliente que veio aqui chorando igual uma criança. Então você acaba com o seu lucro. Primeiro que você tinha um lucro mascarado. Não era um lucro. Se você retirava tudo e não declarava, tá completamente errado. Então, é evitar que você tenha estas surpresas. E o financeiro, ele está ligado ao seu faturamento, como eu já falei. Se você tem uma boa gestão financeira, não vai se resumir só a pagar contas. Tire isso da sua cabeça. Financeiro, hoje, que paga conta é um financeiro operacional. Verdade. Eu estou falando de um financeiro inteligente. Estou falando de uma empresa onde pensa em negócios. Então, vai ajudar você a fazer a gestão financeira, a fazer investimentos, reserva, direcionar, né, aquele lucro não só para os gastos pessoais, com viagens, como também com o planejamento do futuro, dos herdeiros desse dono de negócio, da sua família, né, através de imóveis, investimentos, ações e tudo mais. Tem uma série de opções aí que você pode ajudar a direcionar, não é verdade? Sem dúvida. Vou dar um exemplo de deixar dinheiro na mesa. Se você não tem uma boa gestão tributária, um bom planejamento tributário, já deixou dinheiro na mesa. Se você não tem um livro caixa, ou se tem um livro caixa e ele não é aproveitado da forma adequada, deixou grana aí em cima da mesa. Se você não tem, se você pode ter e não tem uma alíquota hospitalar, deixou dinheiro na mesa também. É verdade. Se você não tem uma recepcionista produtiva, focada, sabendo te valorizar como... Porque hoje, o que eu quero? Se eu quero buscar aí um serviço de saúde, eu quero aquele profissional. Então, a sua equipe tem que fazer com que você seja valorizado. Eu quero ser atendido pelo Carlos Marinho. Se a sua equipe não entende, não valoriza isso, deixou grana em cima da mesa. É verdade. Também. Então, a importância do financeiro é exatamente esta. Você tem que otimizar todos os seus recursos. Os recursos humanos é um recurso. Verdade. Uma colaboradora capacitada, ciente das suas funções, ela é um recurso humano que vai fazer com que você aproveite ao máximo aí o seu financeiro. E trabalhar com o ser humano não é fácil, né? Por isso precisa treinar, precisa conversar, precisa falar. Porque as pessoas têm assim, origens diversas, né? Ela tem várias culturas, né? Aquilo que ela traz da sua criação, né, para dentro da sua empresa, né? Você às vezes vê um bom currículo, mas aquela pessoa não está preparada para lidar com o público. Assim, hoje... E não está preparada para lidar com o gestor, entendeu? Não está preparada para lidar com conflitos que acontecem todos os dias. Chega um paciente um pouco mais estressado, como é que você lida? Às vezes o parente está com uma urgência, se for cirurgia, a pessoa chega com dor, como é que eu trato? Como é que eu recepciono esse paciente?
Entende? Olha. É bem complicado. Então, precisam sim passar por um treinamento de atendimento, não é uma vez só não, hein? Esse treinamento de atendimento tem que ser assim uma coisa contínua. No mínimo 1, 2, 3 vezes ao ano tem que passar por um processo de treinamento, de revisão daqueles procedimentos, dos conceitos de atendimento, para que essa pessoa consiga atender bem os seus pacientes. Os seus pacientes que movem o seu negócio, você precisa oferecer o melhor para ele. E você precisa colocar pessoas à frente da sua empresa, e quando você está lá atrás no consultório atendendo, a sua equipe de atendimento está lá na porta, está lá no balcão atendendo os pacientes que estão chegando. Como é que faz isso? Estão pegando o telefone, estão ligando, estão mandando mensagens. Como é que você lida com isso, né? Tem que ter cuidado. Hoje em dia há um viés muito grande em investimento em mídias sociais, redes sociais. Sim. Marketing, Facebook, Instagram. E aí você investe muito ali com videomaker, com social media, enfim, com tudo. E a tua recepcionista nem responde o WhatsApp. Ou responde de uma forma ali totalmente aleatória, sabe? Enquanto o teu paciente está mandando mensagem para você, ele está enviando para outros também. Sem é dúvida. quase um leilão. É verdade. Então você pega, tem o CAC, né, que é custo de aquisição do cliente. Aí você tem um custo de aquisição do teu cliente altíssimo. Por quê? Porque a sua recepcionista, que é a ponta, que é o primeiro contato, não respondeu da forma adequada. Ou simplesmente não respondeu. Então você, às vezes, pacientes que vêm aí do Google e tudo mais, você não tem uma segunda oportunidade. Não tem. Então você, primeiro, perde paciente porque ele nem vai na tua clínica, porque a sua recepcionista não soube responder de uma forma adequada ou não respondeu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, digamos que ele tenha ido à sua clínica porque ele te admira muito como profissional, mas não recepcionou de uma forma adequada, não adianta. É um trabalho em conjunto. Até a sua copeira precisa ser bem treinada. Eu digo muito, nós temos que categorizar os nossos clientes. Os clientes não são os mesmos. Então, imagina você chegar lá e já saber o que o Carlos Marinho gosta de beber. Ô, doutor Carlos, tudo bem? Você aceita aquele chá gelado, não sei o que, não sei o que. Olha só, é diferente, não é? Com certeza. E mais uma vez, o diferente não pode ser comparado. Então, crie em sua empresa uma gestão totalmente voltada para o seu público. Qual é o seu público? Entenda ele, você entendeu ele? E depois que você entender o seu público, contrate pessoas que estejam afim. Isso é muito importante. Você sabia que nós divulgamos uma vaga de recepção? Em média, nós recebemos 220 currículos, dos mais diversos. E aí, teoricamente, no currículo, a gente olha lá, a pessoa está ok, preenche basicamente os... Mas na hora da entrevista, a gente vê que ela não está afim de trabalhar. É verdade. Ela só quer sair do ócio lá da casa dela. Então, contrate pessoas que estejam afim, com sangue nos olhos, que queiram crescer com a empresa, que se identifica minimamente com a sua cultura. Isso é muito importante. Então, gente, o financeiro está envolvido em tudo, desde a contratação até a sua copeira. Quando eu falo de clima, é o clima. Imagina uma copeira com o cabelo todo pro alto. Sabe? Que não sabe falar, tímida demais, que não sabe segurar uma bandeja de uma forma elegante, que não sabe arrumar uma bandeja. Então, tudo isso é preciso ter atenção para que você não deixe dinheiro sobre a mesa. É verdade. Muito bom, Dário. Gostei muito. E continuo dizendo, hein, nós estamos abertos aí, o CT Carlos Marinho com a Dália, para poder a gente montar aí mais um projeto aí para melhorar mais ainda esses cursos para esse pessoal, né? Ô Marinho, só um adendo, a área da saúde, a gente, em uma hora aqui de conversa, a gente vê quantas coisas, quantas possibilidades nós podemos ter. Muitas, né? Olha, a pandemia, ela trouxe aqui algumas curiosidades. Como a área da saúde ela pode evoluir no mundo de uma forma global. O látex, tão necessário para tudo na área da saúde, luva, tudo. 80% é produzido na Malásia e naquela região. Se cair uma bomba lá, se acontecer alguma coisa, como que faz? Como que o mundo faz? Pois é. Então, assim, olha quantas possibilidades. Por que não tem uma empresa aqui? Por que a gente não produz? A sendo um país que produz tanto petróleo, né? Porque é um produto derivado do petróleo. Então, assim, nós temos oportunidades muita beça aí para poder explorar. Então, você que de repente tem uma secretária, uma recepcionista, alguém aí nos ouvindo,
né? Compartilhe esse link que eu acho que vai ser bem enriquecedor. Com certeza. Tenha um olhar para essa área. Sabe, Marinho, nós não temos nenhuma pretensão de não ajudar, de centralizar as coisas. Nós estamos criando, junto com alguns colegas que fazem a mesma coisa que a Dália, uma sociedade. Sociedade, não tem a sociedade brasileira. Sim, um clube. Nós estamos querendo criar este clube para difundir as melhores práticas. Então, nós não temos nenhuma pretensão de centralizar nada. E eu convido você aí, seu colaborador, você médico que tem um colaborador com potencial, entre em contato conosco, participe aqui do centro de treinamentos para que você foque nesta área de saúde e quem sabe não faça parte aí do nosso clube, não é? Verdade. Um clube que tem muito a crescer. Um clube que tem, assim, um oceano azul enorme. É só você ter ética, é só você trabalhar com paixão, é só você estar afim. Porque você pode ter muitas certificações. Na área da saúde, na área contábil, né, essas certificações daqui a 2 anos estão obsoletas. Às vezes nem Acabou. no mesmo ano. Mas sabe o que continua? Sabe o que perdura? Sabe o que perpetua? A sua vontade. Se você tiver vontade de prestar um serviço com excelência, se você tiver aquilo que o Grupo Dália tem, que é disponibilidade para entender e atender o seu cliente, transformar aquilo em valor, você vai muito longe. E nós queremos pessoas assim. Vou te falar uma coisa que assim, eu acho muito deselegante por muitos, não digo meus clientes não, porque dificilmente quando faz isso se torna meu cliente, né? É quando ele começa a atribuir valor ao serviço que nós prestamos. Nosso trabalho não é custo, é investimento. Custo é aquilo que não tem volta. Nosso trabalho tem volta. A gente tem uma preocupação muito grande em trazer retorno para você, em te ajudar a pagar menos tributos sempre de forma legal. Tenho certeza que é assim com o Grupo Dália também. Então, às vezes, imagine, né, eu ligar para você, doutor, dentista, sua consulta ela é R$600. Eu falei, cara, muito caro. Eu pago no máximo 300. Pago 200, 150. Você com certeza vai ficar ofendido, vai me mandar para Pindamonhangaba ou vai desligar na minha cara, não é? Porque você vai falar assim, pô, ninguém atribui valor aos meus honorários. Assim é na contabilidade. Quando você faz leilão de honorário, alguma preocupação você tem que ter, porque isso não é um serviço tranquilo de fazer, tem risco e muito grande, tem obrigações acessórias que muitas vezes você, que é o profissional da saúde, não tem ideia. Você imagina, entregar quase 60 declarações da sua empresa ao longo do ano. Se você estiver no Simples Nacional, chega a umas 38, quase 40. Todas passivas de multa. Se estuda muito para poder conseguir orientar o cliente. E às vezes eles acham que você só tem que bater uma guia para mim. O cliente que imagina que a gente só bate uma guia ou digita uma guia para mandar para ele, não é um cliente bom para a nossa empresa. Porque ele não vai usufruir daquilo que a gente se preparou para entregar para ele. São as orientações. É orientação sobre tributação na parte de pessoa física, na parte de pessoa jurídica, comparativos, orientações gerais sobre contrato social, relacionamento com sócio, SCP, né? Lucro presumido, Simples Nacional, anexo 3.5, lucro presumido hospitalar, né? O lucro presumido da pessoa jurídica normal, o lucro real da pessoa física, por exemplo, que a gente chama de livro caixa. O livro caixa você imagina que seja um livro que você vai preencher, não é um sistema digital. Inclusive a Receita Federal já criou outro sistema chamado livro caixa web. Você tem que digitar tudo lá no sistema da Receita e depois que está lá, se você apagar, o registro fica lá. Então, nosso sistema é um sistema próprio que foi desenvolvido, chamado Control Cash, de tanto a gente analisar nos consultórios as dificuldades que médicos e dentistas tinham para emitir recibo. Começou com esse propósito. Por quê? Os recibos não tinham padrão. E o padrão da Receita Federal tem que ter o CPF do médico, ou do dentista, do profissional, tem que ter o número do alvará, a inscrição, né, no CNES, tem que ter a vigilância sanitária, tem que ter o endereço do profissional que está prestando o serviço, tem que ter o telefone, o e-mail, os dados do paciente com o CPF do paciente, data e valor recebido. A maioria não tinha nada disso. Você comprava aquele bloquinho na papelaria, né? Escrevia e dava para o camarada. Só que o seu paciente cai na malha fina da Receita Federal e você não tinha como explicar isso depois. E às vezes 2, 3 anos depois. Você não achava nem o bloquinho. E outra, muitas vezes você nem colocava na sua declaração de imposto de renda, gerando para você também multas estratosféricas. Então nós criamos um sistema para isso. Hoje é um sistema de gestão fiscal com um propósito de te ajudar a reduzir carga tributária
de forma legal. E é um sistema tão dinâmico que ele vem evoluindo cada vez mais para isso. E só quem usa são os clientes da Carlos Marinho, né? Que tem esse diferencial, porque é um sistema que ele está vinculado aos serviços que nós prestamos. Então, se você for um cliente da Carlos Marinho, você tem o seu consultório de pessoa física, seja você médico, dentista, outros profissionais da área de saúde, você tem a possibilidade de usar um sistema que vai te ajudar a reduzir sua carga tributária. Isso com assistência diária da nossa equipe de profissionais. Você, sua equipe, suas recepcionistas, quem trabalha no seu financeiro vai passar por um treinamento que nós ensinamos. E é muito simples, é um sistema muito intuitivo, fácil de usar e que vai te ajudar muito. Nesse sistema, inclusive, você pode emitir os seus recibos profissionais com a sua assinatura digital, se através do certificado digital, você pode botar sua assinatura digitalizada ou você pode assinar na hora. E você pode encaminhar esses recibos diretamente pelo WhatsApp ou por e-mail para os seus pacientes, evitando emissão de papel, gastos com impressora, com tinta, com tudo. É muito... E detalhe, fica arquivado ad finito no sistema. Daqui a 5 anos, se você quiser consultar o recibo, está lá. E também vai estar na sua declaração de imposto de renda e também vai estar no sistema da Receita Federal, porque o nosso sistema integra direto com o livro Caixa Web da Receita Federal depois que finaliza o ano. Então você tem várias possibilidades aí de reduzir sua carga tributária de forma legal, com uma equipe para te ajudar. Mas, Dário, vamos lá. Bom, eu queria te fazer mais uma pergunta legal aqui, o seguinte. Como a gestão financeira facilita esse profissional da área de saúde na tomada de decisão? Bom, se você não conhece seus números, você não consegue fazer nada. Então, assim, um financeiro ele mostra... Ou faz tudo no intuitivo, né? No intuitivo, e depois você assume se prepara aí para uma autuação ou algo parecido. O financeiro ele te dá históricos, né, de despesas, dá uma ideia de sazonalidade, né, que são as oscilações que podem acontecer ao longo do ano, próprias do negócio. Né? Você tem aí meses que algumas especialidades, junho e julho, por exemplo, são melhores meses de algumas especialidades da área médica e piores de outras da área médica também. Então ele te dá previsibilidade. Né? Ele pode te dar tendências também. Então, se você quer comprar uma tecnologia nova, você tem a tendência. Você vê, e nós fazemos várias simulações, as suas últimas vendas, os seus últimos faturamentos de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, compara um ano com o outro, compara um mês com o outro, compara os últimos 6 meses, 3 meses, e nós podemos ali te dar um cenário com algum grau de certeza, se você pode ou não. É muito natural, Marinho, o cliente ligar e perguntar, Dário, eu posso comprar essa tecnologia nova? E a gente diz se pode, como pode. Dário, eu estou pensando em trocar de apartamento, qual é a previsibilidade aí do nosso faturamento, do nosso dividendos aí? Olha, é essa, e talvez a gente... Aí coloca metas. Ó, você ainda não consegue fazer isso, mas se você vender isso daqui, se você faturar isso aqui, de repente, aumentando um dia o seu atendimento, a gente consegue. Então, a ideia, essa tomada de decisões, ela é pautada no histórico, nos levantamentos. E, Marinho, uma coisa muito comum, o cliente ele vai se conhecendo. Olha que coisa interessante. É legal, né? Então ele mesmo já tem essa ideia. Esse mês eu tenho que me preparar porque, olha, mês que vem vai ser difícil. Meu faturamento cai. Né? Então nós conseguimos criar estratégias para minimizar esse impacto. Então, é isso. Assim, a tomada de decisão ela é baseada em históricos, em informações, em disciplina. Às vezes, acontece muito de algum evento inesperado acontecer. Eu tinha um cliente que ficava em uma sala alugada e o proprietário chegou de uma forma totalmente inesperada e falou assim, olha, eu quero vender minha sala. Se não for para você, vai ser para outra pessoa. Como você faz? Depois que você fez um investimento enorme ali naquele lugar, depois que já se tem um fundo de comércio ali, ou seja, todo mundo já sabe onde é, tudo, o ponto e tal. É um lugar bem... E com 3 anos de contrato, fizeram um contrato de 3 anos, foi investido muita grana lá. Imagina, né? E aí, de repente, você tem que sair da sala, sabe? E então, com essa previsibilidade, nós já sabíamos, não que teríamos que
que comprar, fazer um investimento como este, mas nós tínhamos um fundo de reserva. Então, um fundo de reserva nada mais é do que uma previsibilidade para algo que não está previsto. Então, por mais que você não saiba que alguma coisa, que isso ia acontecer, nós já nos preparamos para algo desse tipo. Então, a sustentabilidade do seu negócio passa por aí. Você o tempo todo está protegendo o seu imóvel, como se fosse um seguro. Verdade. Então, você vai juntando ali, aí vai depender muito do seu faturamento, do seu apetite para poder investir, mas quando ocorrerem essas coisas, você está pautado aí por um financeiro. E aí a gente acaba colocando medidas de austeridade. Olha, teu dividendo vai ser cortado. É uma educação financeira, né? É uma educação financeira importante, desde que o cliente ele tenha disciplina. Então, não adianta Não pode sofrer por isso, mas ele tem que aprender que ele precisa pegar uma parte, uma reserva daquele recurso que ele recebe e destinar para uma reserva para o futuro, para a compra de bens, para imóveis, investimento. E nós administramos esses recursos, assim, a princípio, nos primeiros meses, com uma liquidez diária, que significa dizer que eu posso retirar esse recurso a qualquer momento. Depois a gente começa um pouquinho mais ousado, quando a gente já tem 6 meses ali de proteção das despesas fixas dele, a gente começa a mesclar, né, colocar, pulverizar esses investimentos. E já aconteceu até de chegar a um volume tão interessante que a gente pega a parte e distribui, e a outra parte continua sendo para proteger o negócio. Então, isso é importante. Se você tem previsibilidade, o seu patrimônio, a sua empresa, a sua operação, ela está protegida. Nós temos aí o exemplo agora da Magazine Luiza, essas empresas que têm seus investimentos, seus recebimentos a longo prazo, né? Você pode comprar em 10 vezes, 20 vezes, enfim, passaram por problemas. Por quê? Por falta de previsibilidade. E assim, até vender produtos, até precificar, que é muito difícil, tá? Precificar, nós orientamos. Muitas empresas vão à falência, você é médico, é importante saber disso, que vendem muito mesmo, produtos ou serviços que não dão rentabilidade, ou dão pouca. Verdade. Então eu tenho uma sala, essa sala aqui, o que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar fechada? Eu vou vender o quê? Eu vou vender cansar de vender coisas que não me dão lucratividade, eu vou pegar minha energia, vou colocar lá minha energia, meus recursos humanos, minha energia mesmo de reunião, vou colocar lá e ele não vai me dar lucratividade, só vai me dar prejuízo. Então, essa é a importância do financeiro. Você entende seu negócio e você está preparado para eventualidades mil aí. Pô, legal, Dário. Poxa, gostei muito do nosso podcast. Fica aqui o desafio para a gente seguir com esse projeto, né? Para você trazer mais informações aqui para a gente. Mas eu gostaria, antes da gente finalizar, que você desse um recado aqui. Qual é a tua mensagem para esses profissionais, não só aqui no Instagram, como também aqui para o YouTube? Qual é a tua mensagem para os profissionais de saúde, para os empresários, donos de clínicas, médicas, odontológicas, entre outros? Qual a mensagem que você tem para passar para eles, para que eles possam aí enveredar pela contratação de uma empresa de gestão financeira e administrativa, como é o caso do Grupo Dália? Olha, eu queria dizer que você que conseguiu esse sonho de ter sua clínica, ter seu espaço para que você possa promover a saúde aí para os seus pacientes, mas que não tem uma gestão, ou que tem uma gestão que não está sendo eficaz, né? Que você possa repensar e que você possa ter aí pessoas, empresas que são especialistas nesta área, que podem te ajudar de uma forma mais rápida, que possa te ajudar de uma forma eficaz, que possa ser realmente não um consultor, mas que possa ser o seu parceiro. O Grupo Dália, ele tem o prazer de dizer que também não é um custo. Além de você poder deduzir isso no teu livro caixa, o investimento do Grupo Dália, a média de retorno que nós geramos é de 3 a 4 vezes o valor da nossa parceria. Então, se você quer crescer, se você quer chegar a um próximo nível, tanto de operação mesmo administrativa, colaboradores, clima, né, de trabalho e uma gestão profissional, que você se cerque aí de profissionais capacitados e direcionados e que tem como premissa este segmento. Então, você tem aí a contabilidade, você tem aí a gestão do Grupo Dália, provavelmente existem outras aí, vocês fiquem à vontade, porque o que nós queremos é fazer crescer junto com você, fazer com que você conheça seu negócio e tenha ali uma alegria de saber, entender e uma alegria de
em um congresso, compartilhar aí com seus parceiros, dizendo o seguinte: eu conheço o meu negócio, eu sei quanto eu gasto, eu sei quanto eu ganho, eu sei onde eu vou chegar, eu sei qual é o meu próximo passo, eu tenho metas, minha equipe é engajada, é isso que nós queremos proporcionar para você. Dário, lá na bio vai estar o endereço do Grupo Dália, telefone e tudo mais, mas se você quiser falar, eu acho que é uma boa oportunidade. O Grupo Dália... Telefone, e-mail... Olha, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, é dario@grupodalia.com.br, e através do nosso canal aí, é o 21 7003 5042. Teremos o prazer de te ouvir. Não tem, nós podemos bater um bate-papo sem compromisso nenhum. Nossos contratos não têm a menor fidelidade. Você experimenta um mês, se é muito de repente dinâmico, não rolou, né? Aí a gente não tem multa, não tem nada. Então, assim, eu quero te deixar bem à vontade e te dar essa oportunidade de fazer com que você entenda seu negócio de uma forma profissional e proteja-o e tenha o prazer de comentar sobre ele com seus colegas aí. É isso que nós queremos proporcionar para vocês. Pô, muito legal. Eu queria te falar uma coisa que você também acabou dizendo aqui no final, né? Você sabe qual é a nossa orientação fiscal, com o planejamento que a gente faz? Geralmente o cliente economiza muito tributo, que o nosso honorário praticamente sai assim a custo zero, né? Que ele chega aqui pagando uma carga tributária que é muito superior àquela que a gente consegue enquadrar para ele. Pessoal, tem alguma mágica? Não. Tem legislação. Exatamente. Se você segue a legislação da forma correta, você consegue orientar o seu cliente num direcionamento onde ele, de forma legal, vai pagar uma carga tributária menor. Sem invenção, sem mágica, porque isso não existe nesse cenário fiscal e tributário. Vivemos num país onde se emite, né, uma quantidade de normas, de leis, decretos incrível. Estar atualizado em tudo isso é bem difícil. Por isso, nosso segmento é a área de saúde. Nós não fazemos indústria, empresas da área de comércio e entre outras atividades. Por quê? Porque nós teríamos que estar envolvido com outro tipo de tributação, como é o caso da estadual, ICMS e tudo mais. Então, nosso foco é você da área de saúde que tem essa necessidade de uma assessoria especializada, que normalmente é uma assessoria que somente os grandes grupos, hospitais de grande porte, utilizam. Só que a gente tem esse trabalho para você, que é médico do consultório, que é dentista do consultório, que tem a sua pequena clínica, que tem a sua empresa de prestação de serviço. A gente quer ajudar você. Para nós, a maior motivação é poder ajudar você a ter um diferencial no seu negócio. Dário, cara, quero te agradecer muito você ter vindo, aceitado o nosso convite, participar desse podcast. Tenho certeza que nós vamos avançar mais ainda, trazer para esse público tão interessante, que necessita tanto de informações, novos temas, para que a gente possa ajudar eles a entender um pouco mais desse cenário, na parte tributária, na parte do livro caixa. Porque alguns falam assim, me falaram sobre o livro caixa, mas eu acho que não cabe para mim. Bom, procura nosso grupo aqui, Carlos Marinho, tá? Assessoria Contábil Especializada para a área de saúde, que nós vamos dizer se você tem ou não possibilidade de também se beneficiar dessa redução da carga tributária de forma legal. Bom, obrigado a todos pela conversa, que foi muito enriquecedora. Queremos agradecer a sua audiência durante toda a nossa programação, você que está nos assistindo através do YouTube, você que está nos assistindo através do Instagram também, né? Vamos trazer outros podcasts com temas tão relevantes para vocês. E não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço. Um abraço!